capítulo 13, diz assim: Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com sua mulher, com tudo o que possuía. E Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar para o outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente e onde, pela primeira vez, tinha construído um altar ao Senhor. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abraão e os de Ló. Nessa época, os cananeus, os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: Não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal, nós somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos separar-nos. Se você for para a esquerda, irei eu para a direita. Se você for para a direita, irei eu para a esquerda. Versículo 10. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, olhe para o leste, olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo, Abraão, eu darei a você, a sua descendência para sempre. Eu tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde ali construiu um altar dedicado ao Senhor. Amém? Feche os seus olhos para nós orarmos. Deus, Tu és o Deus que sabe todas as coisas, e nós Te louvamos porque fizeste com que a história de Abraão chegasse aos nossos dias, aos nossos ouvidos, nessa série de reflexões, porque eu creio que Tu tens algo para as nossas vidas e para os nossos corações. Portanto, Senhor, fala conosco, porque nós queremos e precisamos ouvir a Sua voz. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, nós estamos falando da história de Abrão, e rapidamente eu quero lembrar você do que nós já vimos. Abrão, ele sai com o seu pai, sai com a sua esposa, sai com o seu sobrinho Ló, de uma terra chamada Ur dos Caldeus. Nós falamos que essa terra era próspera ou não? Sim ou não? Muito próspera. Uma terra próxima, uma terra fértil, uma terra abençoada na questão de agricultura, mas uma terra politeísta, uma terra idólatra, uma terra com vários deuses. Abraão sai, ele vai para direção a Canaã, mas eles param no meio do caminho numa cidade chamada Harã, e ali ficam em torno de uns 15 anos. Nesse interim, o pai de Abraão morre, e ele agora continua a caminhada até Canaã. Ele ia com a sua esposa, ele ia com suas riquezas, ele ia com o seu gado, ele ia com tudo, e também levava o seu sobrinho, que se chamava Ló. Abraão leva o seu sobrinho chamado Ló. Ló, ele era filho de Harã, um dos irmãos de Abraão, que esse pai de Ló morreu muito antes. Provavelmente, quando o pai de Ló morreu, o pai de Abraão, um velhinho chamado Terá, ele acolhe aquele neto. E depois que Terá morre, quem acolhe agora é Abraão. E Abraão está indo
levando esse sobrinho, chamado Ló. Nós vimos na semana passada que nós precisamos, primeiro, ouvir o chamado de Deus, estar atento ao chamado de Deus, porque Deus tem um chamado para mim e para você. Amém ou não amém? Amém. Deus também tem uma promessa para mim e para você, sim ou não? Mas antes da promessa vem o chamado. Nós falamos que o chamado exige renúncia. Se lembra, Abraão? Sai do conforto, sai da tua terra, sai de onde você construiu já uma história, e vai para um lugar que eu te mostrarei, sem certeza, sem garantia nenhuma. E Abraão vai, um ato de fé. Nós vimos também que além do chamado, além de receber a promessa, nós precisamos sempre, aonde chegarmos, construirmos altares, ou seja, manter uma comunhão com Deus sempre. E nós vimos também no final do capítulo 12 de Gênesis, que Abraão ele comete um equívoco. O pai da fé, o grande herói da Bíblia que nós conhecemos hoje, ele mente. Ele se acovarda quando vai para o Egito. O faraó bota os olhos na esposa dele e ele mente dizendo que é a irmã. Se lembram até aí? Deus amaldiçoa o faraó, manda eles embora, e o capítulo 13 nós começamos, o texto já deixa bem claro, que eles agora então saem do Egito, e eles agora estão indo para a região do Neguebe, Abraão, e o versículo 1 diz assim, Abraão com a sua mulher, com tudo que possuía, e com Ló, que foi com ele. É interessante que o verso 2, e você mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar, passo a passo dessa história, o verso 2 diz assim, Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado, como em prata e ouro. Pastor, é pecado ser rico? Não, não é pecado ser rico. Pastor, nós vemos homens na Bíblia ricos, está aqui, Abraão era muito rico. Pastor, todos que servem a Deus vão ser ricos? É claro que não, riqueza não é para todos, pelo contrário, se Deus enriquecer alguns, essas pessoas se autodestroem em pouco tempo. Riqueza não é para todos. Pastor, mas a Bíblia não diz que a riqueza é a raiz de todos os males? Não. O amor à riqueza é a raiz de todos os males. E isso vai ficar claro na sequência do texto. Então, Abraão ele era muito rico, muito próspero. Deus estava abençoando muito ele. E é interessante que o texto diz lá no verso 5 que Ló, que acompanhava Abraão, também estava enriquecendo, possuía muitos rebanhos e muitas tendas, a ponto dos dois já não poderem morar junto. A bênção sobre Abraão era tanta, mas tanta, inclusive na área financeira, que alcançava quem estava com ele, e lá estava Ló, desfrutando dessa prosperidade toda, também enriquecendo, também tendo gado, tendo os rebanhos, uau! Mas chegou um momento que Ló, ele ficava de olho nos pastos mais verdes e levava os seus rebanhos lá. Quando chegava lá, os de Abraão já estavam lá e já não tinha mais grama para todos os rebanhos. E aí começou a ter um atrito, uma briga. A terra não estava conseguindo, aquela região não estava conseguindo suprir a necessidade de todos os rebanhos dos dois, porque eles eram muito prósperos. Ou seja, já há 3.000 anos atrás, a gente começa a perceber que muitas vezes a riqueza traz umas intrigas. Sabe esse negócio que você vê de vez em quando aí? Os familiares se brigando por causa de riqueza, brigando por causa de questão financeira, já está lá atrás, Por isso que a Bíblia é um manual de sabedoria, né? A Bíblia é fantástica, as instruções que ela nos dá. Não tinha como, ali, agora, eles continuarem juntos. Então, Abraão, ele chama Ló, e eles decidem se separar. E aqui está a primeira lição que eu preciso que você aprenda. O chamado que nós lemos no capítulo 12 dizia, Abraão, sai da sua terra. É para deixar a terra, sim ou não? E a sequência diz, e do meio da sua parentela. Abraão, ele estava obedecendo a Deus? Estava. Abraão estava obedecendo a Deus totalmente? Ainda não, porque ainda tinha alguns parentes ali. Deus manda, literalmente, essa situação, porque era necessário que Abraão abrisse mão de Ló. Ló
não tinha o mesmo coração de Abraão. Ló não tinha ouvido o mesmo chamado de Abraão. No capítulo 12, nós vemos Abraão construindo 2 altares ao Senhor. Nós não vemos Ló construindo nenhum. A gente já começa a desconfiar que a discordância entre eles, que não ficam tão evidente, mas agora se tornou inevitável. Aquela situação ocorreu para Abraão se tocar: Abraão, você precisa abrir mão de Ló. E convenhamos, a promessa que Deus tinha dado a Abraão era uma promessa que a sua descendência seria enorme. De ti farei uma grande nação. Olha que promessa maravilhosa. O sobrinho ali podia ser uma carta na manga, podia ser um plano B. Vai que eu, que passei dos 75 anos, e a minha esposa dos 65, vai que a gente não consegue nada? A nossa geração pode continuar através da vida do meu sobrinho. Era uma carta na manga que Abraão tinha ali. Mas Deus queria erradicar tudo isso ali, porque isso podia ser um fator de desmotivar a fé de Abraão. Tchau. Por enquanto é Abrão, não Abraão. O nome não foi mudado, né? Se eu falar Abraão ou Abrão, é a mesma pessoa, tá? Mas por enquanto é Abrão. Deus queria ali, literalmente, que Abrão abrisse mão de Ló. Ele chama Ló e ele diz: Ló, não tem como a gente caminhar mais junto, a terra está aí, e se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se você for para o norte, eu vou para o sul, o lado que você escolher, eu estarei indo para o outro. Primeira lição que você precisa aprender aqui, você que deseja estar na rota da promessa, você que sabe que Deus te fez uma promessa, seja as promessas coletivas para todos nós, de viver uma vida em abundância, de viver uma vida em paz, de chegarmos ao céu, de termos uma esperança na eternidade, ou seja, promessa específica. Deus nos fez promessa. Se você quer estar na rota da promessa, você precisa entender que vai chegar momentos que você vai ter que abrir mão de coisas que estão impedindo o fortalecimento da sua fé. Quem sabe se afastar de pessoas que estão com uma sintonia bem longe da que você está com Deus. Vai ter momento que nós vamos ter que abrir mão. Pastor, o senhor está falando de pecado? Não estou falando de pecado, porque isso você sabe que você deve abrir mão. Como Abraão teve que abrir mão da idolatria, que ele era idólatra, abrir mão dos deuses falsos, deuses que não respondiam, ele teve que abrir mão daquilo, teve que abrir mão de um monte de coisas que ele sabia que isso não agradava o seu Deus, mas talvez ele não sabia que estaria errando tanto em levar o seu sobrinho. Basta, até aqui vai, daqui para frente não, abra mão de Ló. Ei, qual é o Ló que tem desvirtuado a sua visão da promessa de Deus? Não responda alto, é você e Deus. Você sabe que tem algo que não combina com o estilo de vida de quem quer caminhar na rota da promessa. Você sabe que está recebendo influências de pessoas que não estão na rota da promessa, e elas estão confundindo a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver, está prejudicando aqueles com quem você realmente deve ter uma aliança, como o seu casamento, como no caso ali dos servos de Abraão. Qual é o Ló que você precisa abrir mão? Todos nós temos um Ló, e a minha palavra para você hoje é: quer desfrutar dessa promessa? Não hesite em mandar Ló embora. E seja bem claro, se você vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se você vai para um lado, eu estou indo para o outro. Mas não permaneça com aquilo que pode ser um tropeço para a sua vida. Vamos continuar. O texto vai dizer então que Abraão propõe isso, um ato muito generoso. Ló, você escolhe.
É claro que isso aqui foi um ato de desrespeito de Ló, se a gente analisar a cultura daquele momento. Por quê? Porque o tio era Abraão, o mais velho era Abraão, ele que tinha toda a voz e vez. Mas ele deixa Ló tomar a decisão. E Ló, muito astuto, vê toda aquela parte da planície regada pelo rio Jordão, próspero. Tão próspero, o texto diz, quanto o Egito. Os olhos dele crescem. É para lá que eu vou. Ok? E Ló vai para lá. O texto ele continua dizendo que Ló, lá ele se estabelece, lá ele vai até uma cidade que aparece o nome aí, qual o nome? Sodoma. E o versículo de número 13 deixa claro: ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores. A lição que eu e você precisamos aprender nesse texto, escute isso. Na rota da promessa, vai ter momento que nós vamos ter que fazer escolhas, tomar decisões. Você faz escolha todo dia. Você fez uma escolha, está aqui hoje, nesse horário. Você podia estar em tantos lugares, você escolheu estar aqui. Quando você acordou, você escolheu se levantar ou não. Não, pastor, meu trabalho, mas você podia inventar uma história e mandar uma mensagem lá para o seu chefe. Você escolheu ir trabalhar, você escolheu fazer um monte de coisa hoje. Tem decisões que nós precisamos tomar todos os dias como isso. Agora, tem decisões que são muito importantes a respeito da nossa vida. Decisões, quem eu vou namorar, quem eu vou casar, que faculdade eu vou fazer, que carreira eu vou seguir, que maneira eu vou tratar com as minhas finanças, que tipo de pai eu vou ser, que tipo de mãe eu vou ser, que tipo de vizinho, que tipo de profissional. Todo dia nós temos escolhas também muito sérias para fazer. Nós estamos num cenário onde Ló e Abraão, eles estão para tomar uma decisão muito importante. Abraão deixa Ló tomar primeiro. E Ló, ele se equivoca nos parâmetros de como tomar decisões sábias. Ele inverte os princípios. Literalmente, ele enche os olhos e toma decisões baseado em riqueza, prosperidade apenas financeira. Um grande erro que Ló cometeu: não consultou o Senhor. Deus, para onde eu devo ir? Deus, eu preciso construir um altar, eu preciso de uma resposta. O meu tio colocou para mim essa situação. Para onde eu devo ir? Para a esquerda, para a direita? Ele não estava nem aí na opinião de Deus. O que Ló queria era ganância. Lá eu vou enriquecer ainda mais. Lá os meus rebanhos desenvolverão. Lá. Focado naquilo, ele leva a sua família, ele leva o seu rebanho, ele leva os seus empregados para perto de Sodoma e Gomorra. E o texto vai dizer que ele ia crescendo até chegar naquela cidade. E o texto deixa claro: os homens daquela cidade eram perversos e maus. Pastor, porque o senhor está falando assim? A gente está ficando assustado. É preciso se assustar mesmo, porque eu não quero que você tome decisões erradas na sua vida. Jamais toma uma decisão tão séria sem consultar o Senhor teu Deus. Jamais caia no erro de Ló, de valorizar mais gado do que esposa. Não consultou a esposa também. Pastor, mas eu devo consultar a esposa? Deve consultar a esposa. Vai tomar uma decisão importante, consulte seu marido, consulte sua esposa. É Deus e a esposa, é Deus e o marido. Ló não fez nada disso. E a gente sabe que ele seguiu um caminho de morte e destruição. Lá na frente, nós vamos ver que Ló perdeu a esposa, perdeu as filhas para a imoralidade sexual. Nós vamos falar sobre isso porque houve incesto. Perdeu todos os seus bens, casa, carro, empresas, todo gado, tudo que ele tinha se foi. Uma escolha totalmente errada, no momento que deveria ter consultado a Deus. Deixa eu falar um negócio bem sério e direto para o seu coração.
Quando você for tomar decisões na sua vida, primeira coisa que você precisa fazer é orar. Pastor, mas eu recebi uma proposta nessa empresa que o salário é maior. Vai orar. Porque às vezes o salário vai ser maior, mas os problemas e o estresse que você vai ter, vai fazer com que toda essa sobra fique na farmácia para você. Porque você vai se estressar, se deprimir, se angustiar. Não, pastor. Se o senhor vê a gatinha que está me dando mole, ela, a mulher da minha vida, cuidado, não caia na síndrome de Ló, tomar uma decisão só pelo que os olhos vê. Vai se encostar na gatinha, vê se ela é uma mulher íntegra, trabalhadora, vê como ela trata os pais, porque senão, daqui 2 anos, você está que nem muitos ali no meu gabinete. Pastor, aquela gatinha gostosinha é o cão, é o diabo. Você, moça, que está tomando uma decisão para se encostar em alguém, namorar e casar com alguém, baseado só no carrão que ele anda, vai ver se não é o papai que está bancando e você está casando com um preguiçoso que fica jogando videogame o dia inteiro. Você precisa orar, buscar uma direção de Deus, porque o Senhor é quem sonda o coração e sabe o que é melhor para você. E muitas vezes o Senhor está colocando no seu coração, sabe o que? Angústia, tirando a tua paz, para você se despertar. Você está entrando num caminho de morte e não se tocou. Quantas pessoas vêm aqui no nosso gabinete pedir um conselho, só depois que a lambança já aconteceu? Esse ano uns 3, pastor, fui fechar um negócio e caí num golpe. Pastor, entrei numa sociedade com um cara todo enrolado, cara dando golpe por aí, cheque voador. Problemas que você vai adquirindo, que não precisavam fazer parte da sua vida, se você fosse como Abraão. Abraão, ele não toma decisão baseado no que os olhos veem, porque ele não está preocupado qual lugar que ele vai estar. É claro que os olhos de Abraão também viam que aquele canto, perto do Jordão, era muito mais fértil, era muito mais verde. Quando olhava para o outro lado, poxa, era deserto, era areia e pedra. Mas Abraão sabia que independente do lugar, o mais importante é com quem eu estou, não onde eu estou. Ele estava com Deus, o centro da vontade de Deus. Ali aonde ele chegasse ia prosperar. É isso que acontece com José. José, ele é levado como escravo para o Egito, mas para o Egito ele leva o seu Deus e lá se torna governador do Egito. É o que acontece com Daniel, leva Deus para a Babilônia, e lá na Babilônia ele é próspero, chega também a se tornar praticamente o governador da Babilônia. Mais importante do que aonde você vai, é com quem você vai. Leva Deus, vai com Deus. Acorda de manhã, leva Deus para o trabalho. Mas pastor, a situação não está boa, leva Deus. Pastor, mas a crise está chegando nessa área que eu trabalho, não tem problema, leva Deus. Pastor, eu estou indo lá para a casa dos meus parentes, lá é briga assim, leva Deus. Aonde você for, se você levar Deus, ali vai ter prosperidade, ali a bênção do Senhor estará sobre você. O problema é quando a gente está longe da vontade do Senhor, priorizando coisas totalmente erradas. Lá na frente, Paulo vai escrever a Timóteo dizendo: Timóteo, cuidado, porque a raiz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Muitos, nessa ânsia por enriquecer, acabaram se destruindo. Paulo escreveu isso há 2000 anos atrás. A gente olha para a sociedade, é o que está acontecendo hoje. Pega a lista das 100 pessoas mais ricas do Brasil, pega a lista dos 100 jogadores de futebol mais ricos do Brasil, pega a lista dos 100 atores mais ricos do Brasil, gente famosa que a vida deles está aí. Você vai ver que a grande maioria, família destruída. Muitos viciados no álcool, viciados na droga. É preciso ter uma muleta para poder sobreviver. Ricos vivem de máscara, tirando fotos para as revistas, fotos para os jornais, fotos para as fofocas, mas o coração dilacerado, vazio. Sabe por quê? Escolheram
apenas o que o olho podia ver e esqueceram de consultar o Senhor. Deus, Ele tem uma promessa e Ele é fiel para cumprir. Se Deus fez a promessa, a gente precisa estar atento nele, obedecendo a Ele, seguindo o caminho dele, estando na rota da promessa, porque independente do que acontecer, quem se levantar, a promessa vai acontecer. Tem uma pessoa apenas que pode impedir com que a promessa que Deus te fez não aconteça. É você mesmo. Diga para quem está do seu lado, é você. Ló estava destruindo toda a possibilidade de tomar posse também de uma promessa. Estava longe de Deus. Vamos lá, o texto continua. Verso 14, vai dizer então assim: disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: de onde você está, olhe para o norte, olhe para o sul, para o leste, para o oeste. Toda a terra que você está vendo, eu darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também será possível contar a sua descendência. Abrão, percorra esta terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu darei a você. E o texto diz no versículo 18: então Abrão mudou seu acampamento, passou a vir próximo aos carvalhos de Manre, em Hebrom, onde ali construiu um altar ao Senhor. As 3 lições de hoje: primeiro, você vai ter que abrir mão dos lós da sua vida. Segundo, quem está na rota da promessa está muito atento nas escolhas que precisa fazer, nas decisões que precisa tomar. E terceiro, é com atitude que você vai tomando posse da promessa. Sabe o que eu acho fantástico? Eu acho fantástico a quebra de assunto que tem do versículo 13 para o versículo 14. Porque o versículo 13 fala então que Ló saiu e foi lá para perto de Sodoma. E o texto vai dizer assim, daí no versículo 14: então Deus foi conversar com Abraão. Deus foi falar algumas coisas com Abraão. Eu fico imaginando, né, porque eu faço uma leitura da Bíblia assim, tentando estar lá no lugar. Eu fico imaginando a cena. Abraão começa a ver, literalmente, metade do povo que estava com ele indo embora. Abraão talvez fica pensando assim: uau, eu seria pai de uma grande nação e o negócio está diminuindo. Parece que está indo totalmente ao contrário do que a promessa que me foi feita. Daí entra Deus. Deus para falar com Abraão: Abraão, acalma o teu coração, rapá. Dá uma olhada para a direita. Dá uma olhada para a esquerda. Tá, mas lá foi para onde Ló foi. Dá uma olhada para lá. Dá uma olhada para o outro lado. Dá uma olhada para frente. Dá uma olhada para trás. Abraão, tudo o que você está vendo, eu vou dar a você. E daí, Deus intensifica e deixa um pouco mais claro sobre a promessa. Abraão, não se preocupa que metade do povo que estava contigo foi embora. Você consegue contar a areia? E eu fico imaginando essa cena, gente. Aquela região só tem areia e pedra. Abraão, você consegue contar a areia? Assim como não se consegue contar a areia, também não vou conseguir contar a tua descendência. Sabe o que Deus está fazendo? Por mais que pareça que as coisas estão indo na contramão, Abraão, eu estou aqui firmando a minha promessa com você. Descansa, eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou assistindo. E o recado de Deus para a gente é o mesmo. Ei, Deus te fez uma promessa que salvaria a sua família. Deus te fez uma promessa de você prosperar. Quando você olha a situação, parece que está tudo indo na contramão. Daí vem o Senhor, que conhece o limite da nossa fé. Ele diz: filho, eu continuo contigo. Filho, a promessa está de pé. Pastor, quando que isso acontece? Acontece agora, quando você vem aqui no culto e Deus está me usando para dizer que a promessa está de pé. Ele continua olhando para você. E por mais que a situação pareça o inverso daquilo que Ele prometeu, descansa o coração nele e confia, porque Ele é fiel para cumprir. E o texto vai dizer, e eu acho fantástico isso, Deus dá uma orientação a Abraão, dizendo: Abraão, percorra a terra, de alto a baixo, toda essa terra
porque eu darei a você. E Abraão saiu, já foi para um lugar, o texto vai dizer, perto dos carvalhos de Manré, em Hebrom, e ali construiu um altar ao Senhor. Eu acho fantástico isso aqui, porque quem vai cumprir a promessa é Deus, quem deu a promessa é Deus, quem fará de Abraão uma grande nação é Deus, quem vai abençoar quem abençoa Abraão é Deus, quem vai amaldiçoar quem amaldiçoa Abraão é Deus. Agora, a gente também tem a nossa parte para fazer. Abraão, é o seguinte, eu estou te dando a minha palavra, que tudo aí que você está vendo, eu vou te dar, mas tu te esforça, rapaz, para conhecer tudo isso aí, vai de ponta a ponta, e aonde Abraão ia, o que ele fazia? Marcava território. A gente não pode confundir o carvalho de Moré, que nós lemos no capítulo 12, lá Abraão edifica um altar, porque lá ficava na região de Siquém, com os carvalhos de Manré, que aqui nós estamos falando de Hebrom, regiões diferentes. Ou seja, Abraão já rodou em alguns lugares e agora estabeleceu um lugar que ele não tinha ido ainda. O que ele está fazendo ali? Construindo altares ao Senhor. Deus, aqui o teu nome é exaltado. Deus, aqui eu me lembro da aliança. Toda vez que eu passar nesse lugar, ou toda vez que eu for para Siquém, ou toda vez que eu for perto do Neguebe, eu vou ver esse altar, eu vou me lembrar da tua promessa, Deus. Nós temos uma aliança, eu estou fazendo a minha parte, eu estou conhecendo a terra que tu vai me dar. A palavra do Senhor para você é, em atitudes, comece a tomar posse da sua promessa. Eu tive um acidente em Lages, já falei para os irmãos, e no hospital, onde eu fiquei mais ou menos um mês, ali Deus se revelou para mim, e ali eu entendi muito recado que Ele já havia me dado sobre ser alguém que estivesse integralmente na obra dEle. Recebi isso no hospital. Semana passada eu falei também um pouco desse chamado de Deus, como as coisas foram acontecendo. Eu saberia que, conforme a promessa de Deus, eu estaria aqui pregando para uma multidão. E sei que vai muito mais longe isso. Agora, desde a minha adolescência, eu precisei fazer a minha parte, tomar posse dessa promessa que Deus me fez. Qual foi a parte que eu comecei a fazer? Se eu preciso falar, eu preciso saber alguma coisa. Para mim saber alguma coisa, eu preciso estudar. E eu comecei desde a minha adolescência. Sabe fazer o quê? Devorar livro. Ler a Bíblia. Ler a Bíblia. Não cheguei ainda a nível do meu avô, né? 120? Quantas vezes leu a Bíblia, avô? Passou das 120 vezes, né? Eu ainda não cheguei lá. Mas desde a minha adolescência, eu tomo posse da promessa, lendo Bíblia. Eu tomo posse da promessa, estudando. Tomo posse da promessa, lendo livros. Essa livraria que tem aqui embaixo, com 16 anos, com 15 anos, eu comecei a administrar ela. E às vezes os clientes chegavam ali, eu nem percebia, ficava às vezes 2, 3 minutos esperando atendimento, eu estava tão concentrado na leitura dos livros, que não percebia que entrou alguém, mas lia, devorava todos aqueles livros, porque eu sabia, essa é a minha parte, eu preciso fazer. Não existe um chip que Deus vai colocar e me dar sabedoria para pregar. Não existe uma mágica onde vai transferir o conhecimento do meu avô, do meu pai para a minha mente. Não, eu preciso me esforçar. Eu tenho uma promessa, eu tomo posse, eu ajo em favor dela. Pastor, o que o Senhor quer dizer sobre isso? Você precisa hoje ter bem claro qual é a promessa que Deus te deu, e você precisa lutar por ela. Pastor, Deus me deu uma promessa quando eu aceitei, que eu veria a minha casa servindo a Ele. E eu pergunto, você está fazendo a sua parte? Você está se comportando que nem um cristão? Está amando como deveria amar, perdoando como deveria perdoar, agindo todos os dias como deveria agir? Pastor, eu recebi uma promessa de ser realmente próspero financeiramente. Está trabalhando bastante? Está sendo íntegro com as suas finanças? Está sendo um bom administrador? Está sendo dizimista? Faça a sua parte. Pastor, eu recebi uma promessa que eu pisaria em todas as nações do mundo, implantando ali empresas. Faça a sua parte, vai aprender inglês.
vai aprender outras línguas, vai estudar sobre o assunto que você precisa. Pastor, eu recebi uma promessa que eu pregaria a palavra de Deus em todos os lugares. Está fazendo a sua parte, está estudando, está meditando a palavra, está orando. A gente precisa fazer a nossa parte. Esse é o caminho que agrada o coração de Deus. A gente se mantém na rota da promessa e a bênção do Senhor nos alcança. Se coloque em pé nessa noite. Amém ou não amém? Amém. Vocês estão ouvindo quietinho essa palavra. E eu preciso aqui orar por você. Antes de você sair, mais 3 minutinhos. Nós estamos falando sobre promessa. Semana que vem nós vamos continuar. Capítulo 14 tem riquezas para a gente aprender. Mas você precisa sair daqui hoje, dando nome para o Ló da sua vida. Você não pode sair daqui empurrando essa situação com a barriga. Ei, você sabe que isso é um risco para você sair fora do caminho do Senhor. É um risco que pode estar contaminando alguns princípios. Abra mão desse Ló. O Ló pode ser uma pessoa? Pode. O Ló pode ser uma atitude que você vem tendo? Pode. O Ló pode ser pensamentos que você tem alimentado? Pode. Essa semana, um Ló veio falar comigo. Ainda bem que essa pessoa se tocou do erro que estava cometendo. De olho apenas naquilo que os olhos podem ver. Uma pessoa casada, trocando mensagem pelo WhatsApp com outra pessoa casada. Caminho de morte. Não, mas essa pessoa parece ser tão doce, tão maravilhosa, bem diferente do que eu tenho aqui em casa. Vai nessa. Vai nessa. Tenha cuidado com as escolhas. Cuidado que você namora. Cuidado. Pastor, eu casei com a pessoa errada, então eu posso me divorciar e arrumar uma outra? Porque eu tomei uma decisão igual Ló. Não. Você casou, o casamento é algo que tem a bênção de Deus. Vai muito além das pessoas. Sabe o que você precisa fazer? Você precisa agora reconquistar quem você casou e transformar esse casamento. Você que não casou, muita atenção. Ei, uma escolha de fumar um baseadinho, você sabe que isso é a porta de entrada para a dependência em toda a porcariada de droga. Não, pastor, mas eu só bebo cerveja socialmente ali com a galera tal. Eu já entrevistei mais de 100 bêbados que vêm pedir ajuda aqui. Sento e converso com eles. É raríssimo você encontrar um que seja que começou com uma vodka, com uma cachaça. Todos começaram com a cerveja. É as portas de entrada. Não, mas eu vou fazer essa compra aqui, vai estourar um pouquinho o cartão, mas é só esse mês. Você toma essa decisão e se enrola para a vida toda. Escolhas, escolhas, escolhas que não tem o aval do Senhor, e você acaba destruindo a sua vida. Para. Pastor, eu já tomei uma decisão errada. Sabe o que você precisa fazer? A palavra diz, por isso que é um manual de sabedoria para a vida. Veja onde você caiu, se arrependa e volte a praticar as boas obras. E por fim, começa a fazer a sua parte, se você quer desfrutar da promessa. Começa a agir, começa a fazer. Quer ver transformação no lar? Começa a amar, começa a ser diferente. Quer ver prosperidade? Trabalhe de uma maneira digna, pedindo a bênção do Senhor. Seja dizimista. Você vai ver que a bênção do Senhor vai ser sobre você. Precisa ter um milagre na paz que você não consegue sentir. Você anseia por isso. O Senhor prometeu paz para o seu coração, e isso é uma promessa geral. Ele é o príncipe da paz. Você não está tendo? Veja o que está acontecendo, vê o que está entrando nos teus olhos, nos teus ouvidos, através da televisão, da internet, do WhatsApp. Cuida,
porque ali pode estar entrando maldição, que estão apodrecendo literalmente as promessas que Deus fez para você. Amém? Coloque a mão no seu coração. Deus, Tu és lindo, maravilhoso, és o Deus de promessas. Quando nós olhamos para a vida de Abrão, quantas lições a gente precisa aprender? Quando nós olhamos para a vida de Ló, também, quantas lições nós precisamos aprender? Mas nós queremos seguir o caminho de Abraão, nós queremos estar em sintonia com os céus, nós queremos ouvir a voz do bom pastor, nós não queremos tomar decisões baseadas no que o olho vê, ou na ganância. Nós queremos estar no centro da Tua vontade, e caminhar contigo aonde Tu estás, Senhor. Aqui tem um povo que precisa da Tua luz, da Tua direção nas escolhas. Aqui tem um povo que precisa abrir mão do Ló, que tem impedido que a Tua bênção seja intensa. Traga o discernimento, Senhor, para quem ainda não identificou o seu Ló, mas que nós possamos abrir mão disso, e que a gente venha entender, Senhor, que a promessa que nós temos em Ti através da fé é uma fé ativa, é uma fé que nos faz arregaçar as mangas e caminhar sim na rota da promessa. É isso que nós queremos, Senhor. Abençoa o Teu povo, e que a Tua bênção os alcance para mantê-los na promessa que Tu nos fizeste. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.